O Borussia Dortmund, um dos clubes de futebol mais proeminentes da Alemanha, tem uma história rica e vibrante que remonta ao início do século XX. Desde suas origens humildes até as conquistas notáveis em nível nacional e internacional, o Dortmund estabeleceu-se como uma potência do futebol europeu. Na vibrante cidade de Dortmund, um cenário único se desenrolava nas primeiras décadas do século XX. Operários, vindos de todas as partes da cidade, se reuniam nesta praça após longas jornadas de trabalho nas fábricas e minas locais. Mas não era apenas o suor do trabalho árduo que unia esses homens. Um sentimento ardente de paixão e camaradagem fervilhava entre eles, um amor compartilhado por algo que transcendia as barreiras da classe social e das diferenças individuais. Este algo era o futebol. E foi aqui, neste aglomerado de sonhos e esperanças, que nasceu o Borussia Dortmund. Em uma noite iluminada pela lua, um grupo destemido de entusiastas do futebol reuniu-se para fundar um clube que se tornaria uma parte indelével da história esportiva da Alemanha. E assim, em 1909, nasceu o Borussia Dortmund, não apenas como um clube de futebol, mas como uma expressão da identidade e da paixão desta cidade trabalhadora. Desde o primeiro apito inicial, o Dortmund se destacou não apenas por sua habilidade no campo, mas por seu espírito de união e resiliência, refletindo as próprias características de sua comunidade. E assim, com o eco das vozes dos operários e entusiastas do futebol ainda pairando no ar, a jornada do Borussia Dortmund começou. Uma jornada que nos levaria além dos campos de jogo e nos uniria como uma família, unidos pelo amor ao futebol e ao nosso amado clube. Em uma época em que a paixão pelo futebol corria pelas veias de cada jovem alemão, um grupo destemido de garotos reuniu-se em uma modesta sala nos arredores de Dortmund. Eram eles, os visionários, os pioneiros que ousavam sonhar com algo maior do que apenas chutar uma bola. E foi aqui, entre risos e debates acalorados, que a história do Borussia Dortmund começou. Em 19 de dezembro de 1969, sob o olhar atento das estrelas, esses jovens ousaram desafiar o status quo e fundar um clube que se tornaria uma lenda nos anais do futebol alemão. Com um espírito indomável e um desejo ardente de sucesso, eles deram vida ao Borussia Dortmund, não apenas como um clube, mas como uma fonte de inspiração para todos aqueles que ousavam sonhar alto. E assim, com a bola aos seus pés e o coração cheio de esperança, esses jovens embarcaram em uma jornada que os levaria além dos campos de jogo e os uniria como irmãos de armas. Unidos pelo amor ao futebol e ao espírito indomável de Dortmund, eles escreveriam os primeiros capítulos de uma história que ecoaria pelos séculos vindouros. A cena finaliza com uma tomada panorâmica da cidade de Dortmund ao entardecer, iluminada às cores quentes do pôr do sol, enquanto o brilho da juventude e da determinação dos fundadores do clube ainda paira no ar. E assim, com um simples chute da bola e um sonho compartilhado, o Borussia Dortmund nasceu. Uma chama que nunca se apagaria, uma história que nunca será esquecida. Pois em Dortmund, o futebol não é apenas um jogo, é uma paixão, uma promessa, uma forma de vida. A cena desaparece lentamente, deixando apenas o som suave da noite e a promessa de um novo amanhecer para o Borussia Dortmund. À medida que o século XX despontava no horizonte, o Borussia Dortmund emergia como uma força ascendente nos campos de futebol da Alemanha. Suas cores vibrantes e seu espírito indomável conquistavam corações e mentes em toda a nação, enquanto o clube trilhava seu caminho em direção ao topo do mundo do futebol. Nesses primeiros anos, o Borussia Dortmund era mais do que apenas um clube de futebol. Era uma comunidade, uma família unida pelo amor ao jogo e pelo desejo de alcançar a grandeza. Cada partida era uma batalha épica, cada gol uma conquista celebrada com fervor nas ruas de Dortmund. E assim, jogo após jogo, vitória após vitória, o Borussia Dortmund escrevia seu nome na história do futebol alemão. Cada passe, cada defesa, cada gol era um testemunho da dedicação e do talento dos jogadores, que sacrificavam tudo em nome do clube que amavam. E assim, nas primeiras décadas do século XX, o Borussia Dortmund lançou as bases para o que viria a ser uma jornada épica de triunfos e desafios. Seus jogos eram mais do que simples partidas de futebol. Eram momentos de glória e camaradagem que ecoariam através das gerações, unindo Dortmund e seu povo em uma paixão compartilhada pelo jogo bonito. Os anos 90.
uma época de euforia e triunfo para o Borussia Dortmund, quando o clube ascendeu às alturas do futebol europeu, deixando uma marca indelével no coração de cada torcedor. Nenhum outro período na história do Borussia Dortmund brilha tão intensamente quanto os anos 90. Sob a liderança magistral de Ottmar Hitzfeld, o clube conquistou um domínio implacável sobre os campos da Bundesliga e além.